Gabinete do ódio. Eu acho que foi provado alguma coisa? Quem que ficou? O chefe dele se chama Carlos, entendeu? Tem gabinete na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Mas né? Tem provas? Chegaram alguma coisa? Materiais concretas. Na CPI nós provamos. Na CPI nós ouvimos um cara chamado Otávio Facuri, né? Que ele é até daqui de São Paulo. Na CPI nós identificamos que esse Otávio Facuri era vice-presidente de um negócio chamado Instituto Força Brasil. Esse Instituto Força Brasil, ele era dedicado a elaborar fake news contra a vacina, contra os mecanismos de combate à pandemia. Ele, assim, nós temos postagens dele e uma campanha orquestrada com financiamento externo. Tem um inquérito no Supremo... Externo? Financiamento externo, recursos que vêm de fora. Com apoio, com aporte. O gabinete do ódio funciona no gabinete do presidente da República. Existe isso. Nós temos provas na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid e nós temos provas no inquérito que tivemos acesso, presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, no inquérito dos fake news, de fake news. E só quem foi vítima desse gabinete sabe. Né? Eu tenho... Veja, o Vilela, eu poderia estar numa posição muito cômoda, sabe? Desde que eu assumi o mandato de senador em 2019. Não, Fernando, fica na tua. Não se mete em confusão. Mete confusão. Não denuncia esses esquemas aí. Mas aí é aquela história. Eu não estaria em paz com a minha consciência se eu não fizesse isso. Eu, quando disse que ia ser oposição ao governo Jair Bolsonaro, eu sabia que ia ser um governo muito ruim. Eu não sabia que ia ser tão trágico quanto ia ser. E eu não sabia que ele ia deixar marcas tão tristes e indeléveis na vida nacional como está deixando. Porque ele vai deixar marcas. O projeto de reconciliação depois, nós não vamos ter que só reconstruir o país ambientalmente, socialmente, democraticamente, economicamente. Institucionalmente, a maior reconstrução que vai ter que ser feita por todos nós é a reconstrução das relações entre as pessoas. Isso que eu ia perguntar. Você é otimista em relação a isso? Porque parece que foi quebrado uma coisa que vai ser difícil de... Eu tenho uma frase do Antonio Gramsci, né, um teórico italiano, neomarxista, né, dos anos 20 e 30, que ele diz o seguinte: você tem que sempre ter o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Então, eu tenho o pessimismo da razão de saber que vai ser uma tarefa difícil, mas eu tenho o otimismo da vontade de saber que se não derrotarmos, derrotarmos Jair Bolsonaro, né? Porque sabe qual é a diferença, Vilela, entre hoje e o passado? É que tinha o almoço de domingo da família. Exato. E o pessoal lá sentava lá no churrasco, sentava lá na feijoada, e um dizia lá, discordava. E o pessoal dizia, é Lula, o outro dizia, não, é Fernando Henrique, é Alckmin, é Lula, é Maluf, Dilma, lá atrás, lá atrás e tal. Era isso. Falava sobre isso lá. Todo mundo comia, dava risada. Falava sobre isso da mesma forma que na mesma mesa de jantar dizia, é Flamengo, que é o meu time, por sinal. É Vasco, era Palmeiras. Dizia isso. Hoje isso não é possível. Criou um ambiente de divisão, de ódio. De guerra, isso foi semeado. Né? Eu iniciei, quando eu volto a falar de terceira via, eu iniciei advogando por uma terceira via. Mas o Brasil está provando que a terceira via tem que ser na primeira via. Agora, tem que ser resolvido, é a sobrevivência democrática e depois tem que ter... Eu estou renunciando. Eu poderia ter muitas vontades individuais. Ô Vilela, quando eu saí da CPI, da pandemia, enfim, é óbvio que eu me tornei... Depois da CPI, as pessoas me conheciam menos antes da CPI da pandemia do que passavam a conhecer depois da CPI da pandemia. As pessoas me conheceram mais depois da CPI da pandemia. Teve alguns amigos, tinha uns amigos meus que disseram, seja candidato a presidente da República. A minha vaidade dizia, pô, bacana, né? Vou estar no debate presidencial e tal. Mas a minha consciência diz, não posso. Nós não estamos num jogo simples. Eu não posso ter mais candidaturas. A gente tem que centrar forças para encerrar essa eleição no primeiro turno. Né? A minha vaidade, talvez, assim, e o povo da minha terra até exigia de mim, seja candidato a governador. Mas eu tenho que renunciar a isto. A essas coisas. Acho que política, o sacerdócio da política pressupõe dizer que, às vezes, você tem que ter renúncia das suas vontades individuais em função do que é tarefa coletiva. Entendi.